Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Posso dizer que todo dia dos pais ou das mães sairá nos jornais uma matéria mostrando em letras garrafais que Suzanne von Richthofen foi solta para aproveitar um indulto e sempre acaba gerando indignação e revolta das pessoas. Sem dúvida, o crime mais famoso do Brasil, que sempre acaba voltando a estar na boca do povo, seja por uma treta na prisão, uma entrevista nova, sobre o nome dado à sua futura filha e polêmicas se ela ganha dinheiro ou não com os filmes feitos sobre ela. O caso de hoje, não apenas um podcast, tenta mostrar os crimes de Suzanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos, Daniel e Christian Cravinho. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e viram só, né, gente, que nosso podcast está aos poucos tendo uma repaginada. Agora a gente decidiu que vai ter sempre esse teaser, assim, para preparar vocês pro ambiente do podcast, né? A ideia foi do Thiago. Mas eu vou dizer que é inspirado num treinamento que a Marisa teve no Spotify, né? Afinal, nosso plano de dominação mundial está a todo vapor. Tá a todo vapor, né, gente? Semana passada, né, no qual estamos gravando esse podcast, eu estive lá na sede do Spotify Brasil, foi uma experiência muito legal. Inclusive, né, a gente teve meio que um workshop, e a missão do workshop era criar um podcast do zero em 40 minutos. Tipo, não tinha que fazer um episódio inteiro, mas tinha que criar todo o conceito, thumb, imagem, nome, tudo que vocês possam imaginar e gravar um trailer. Aí no final ia ter uma votaçãozinha de quem fez o melhor e eu ganhei, gente. Na votação eu fiquei bem feliz, né, porque quem me iniciou nessas coisas de podcast foi o Thiago e olha, acho que eu fui uma boa aluna. Nossa, você é uma excelente aluna, você tem um excelente jeito de contar sobre o podcast. Eu acho que tá na hora da gente falar do nosso Pix misterioso, não é mesmo? Bom, gente, como vocês sabem, a gente já falou aqui em vários episódios, até o momento a gente nunca teve nenhum tipo de monetização pro conteúdo que a gente faz, a não ser, claro, as pessoas que apoiaram o nosso projeto ao longo do tempo, também as pessoas que vira e mexe fazem o tal do Pix misterioso, mas fazer aquela boa e velha publicidade não rolou, fazer aquela monetização no Spotify, ela nem existe ainda, né? Mas parece que vai chegar em algum momento. Esses tipos de monetização que a gente pensa quando a gente pensa em criadores de conteúdo, até o momento ainda não aconteceu. Acho que vai vir, inclusive, né? De repente vai que você é um dono de uma marca, tá ouvindo aqui, né? Estamos abertos, né? A possibilidades de divulgar a sua marca aqui, né? Só entrar em contato pelo mesmo e-mail do Pix Misterioso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, gente, o Pix é uma forma que tem de vocês ajudarem com a gente, seja lá qual for o valor. A gente guarda tudinho, que como a gente sempre fala, é pra ajudar em pequenas coisas, né, tipo cabo e tal, que recentemente a gente teve que trocar, esses tipos de coisinha, um curso ou outro de storytelling, geralmente é pra essas coisas que o Pix é revertido, não é a nossa fonte de renda, né, a gente não paga nosso aluguel, nem nada do tipo, é só aquela ajuda caso você queira ajudar a gente, né, a desenvolver o nosso projeto e também ter a sua mensagem lida aqui. Mas caso você não possa ajudar a gente financeiramente falando, não tem problema, você pode ajudar a gente de outras formas, como seguindo a gente aqui no Spotify, curtindo o podcast, né? Agora a gente tem a função da caixinha de comentários. Deixa um comentário nesse podcast. No final de todo episódio, a gente tá lendo alguns desses comentários. Avalie a gente 5 estrelas em qualquer que seja o agregador que você tá ouvindo a gente. Siga no Instagram, @apenas um podcast. Mas falando dos Pix misteriosos, essa semana eu vou ler 2 pra você, que foi o que a gente recebeu. O primeiro foi do João Carlos de Araújo. A única mensagem que ele colocou, pouco, mas de coração. Eles sempre falam isso, né? É pouco, mas é de coração. Às vezes nem é pouco, mas a gente já fica em choque, às vezes, né? Mas enfim, né? Muito obrigada, João. E o outro Pix que a gente recebeu foi da Isadora Bravos. E ela falou:
Oi, eu tenho TDAH e tenho muita dificuldade em estudar, mas ouvir o podcast de vocês me ajuda muito. Sei que a quantia é pouca, mas é de coração. Tô falando que todos mandam. A gente tem que começar a bloquear, assim. A gente só não vai ler a parte do pouco. Exato, né, gente? Gente, não tem essa de pouco. Qualquer valor que nem a gente falou, né? A gente sempre guarda tudo numa caixinha. Então, todos esses valores, no final, né? Somando tudo, né? Dá uma grande ajuda, né? Então, se você quer mandar um Pix misterioso pra gente ler no próximo episódio, é só mandar pro contato apenazumpodcast@gmail.com. Contato apenazumpodcast@gmail.com. Mas antes da gente começar o podcast, a gente tem um último recadinho. Não desiste da gente. Fala aí, Thiago. Bom, gente, lembra que eu falei que compartilhar o nosso podcast nos ajuda? E nos ajudou tanto, vocês nos apoiaram tanto nisso, na questão de divulgação, do Instagram e etc., que agora, atualmente, no dia 30/10/2023, a gente é o 24º podcast mais ouvido no Brasil da categoria True Crime. E para quem não sabe, a categoria True Crime é muito concorrida, tem muito peixe grande agora, tem Globo, tem Chico Felice, tem Modus Operandi, e a gente tá lá. Então, tudo é por conta de vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Então, por favor, continuem compartilhando. Manda pro seu amigo, que nem eu falei, né? Copia o link e manda naquele grupo que só tem você que se usa de bloco de notas. Ninguém vai ficar sabendo e ajuda a gente no algoritmo. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Então, chega de enrolação, né, gente? Mas é importante a gente sempre dar esses recados e vamos falar sobre o caso da família von Richthofen, que voltou, né, gente, a ser comentado porque recentemente saiu mais um filme sobre o caso. Mas, como vocês sabem, a gente gosta de começar do começo, então vamos tentar entender quem era, né? Na verdade, quem era não, como era a família Richthofen. Primeiramente, né, era uma família que morava na zona sul de São Paulo, era uma família de classe alta, era constituída pelo pai, que era o Manfred Albert von Richthofen, nascido em Erbach, que fica na Alemanha, e ele emigrou para o Brasil após uma proposta de trabalho que era irrecusável, pelo que as pessoas falam, né? Vale lembrar que o Manfred era engenheiro. Em contrapartida, a mãe da família era a Marísia, que era uma renomada médica psiquiátrica, e, de acordo com o que a gente vê, pesquisa sobre o caso, a base familiar era constituída de uma educação rígida. E o que mais que a gente sabe, né, Thiago? Como que o casal se conheceu? Como que foi a relação? Que história é essa, né, da Alemanha ao Brasil? Bom, basicamente, o Manfred e a Marísia, eles se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo. E depois eles acabam se casando e vão estudar na Alemanha. E aí que acontece que depois de algum tempo o Manfred ele recebe uma proposta que todo mundo fala que era irrecusável e que ele ia voltar para o Brasil, e eles acabam voltando para o Brasil. Então, segundo o próprio pai, o Manfred Albert von Richthofen, a família dele, a família von Richthofen, tinha ligações com o Barão Vermelho, que é basicamente um famoso piloto alemão que teve muitos abates de avião na Primeira Guerra Mundial, e obviamente ele morreu porque o avião dele foi abatido, né, gente? Então, ele dizia que ele era o sobrinho neto. E essa informação foi altamente divulgada quando teve o caso, mas essa versão ela é meio que negada pelos legítimos herdeiros da linhagem do Barão Vermelho, e aparentemente as datas não batem muito bem, sabe? Essa cronologia aí da árvore genealógica não dá aquele confere, sabe? Então é uma coisa, vamos dizer, como a gente sempre fala aqui no podcast, né? Assuntos nebulosos, né? A gente não tem certeza, porém estamos falando, né? Agora, a Susanne von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983. 4 anos depois nasceu o filho caçula, né, da família, o Andreas von Richthofen, e ambos estudavam no colégio Humboldt. Humboldt, é assim que fala, que eu vi que... Humboldt. Quem que foi Humboldt? Humboldt é um
famoso, ele é considerado o pai da geografia. Para quem não sabe, eu sou geógrafo, e inclusive o nome de um dos meus gatos é Humboldt por causa dele, né? Obviamente. Então, o Thiago não ia perder essa oportunidade de dar o papinho de geógrafo, né, gente? Vocês sabem, quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que ele é assim. É assim mesmo. Mas essa escola, Humboldt, é muito de elite, assim. É aquelas escolas que tem formação bilíngue, você aprende tanto em alemão quanto em português. Pelo que eu pesquisei, é uma escola que é muito voltado para filhos de alemães e etc. Então é uma escola bem cara, bem cara e bem elitista. Pensa, né? Já acha chique quando é bilíngue em inglês, português, imagina alemão, né, gente? Não é uma coisa muito comum, né? Esse tipo de educação, né? Inclusive, enfim, né? E aí, Marisa, você já chegou a ter uma mesada quando você era criança? Nunca tive esse privilégio, e você? Meu pai é contador, e aí ele sempre teve aquela coisa de gestão de dinheiro, então ele sempre me dava R$5 por semana, que é isso em, acho que 2005, 2006, quando eu comecei a receber, era até uma grana, tipo, legal, sabe? Ganhava R$20 por mês. Mas sabe quanto que era a mesadinha que os Richthofen ganhavam? Quanto? Nada mais, nada menos que R$2.000 para cada filho. Então já dava para dar uma notadinha como que era a condição financeira da família, né, Marisa? É bem importante a gente lembrar que isso era o quê? Transição, final da década de 90, início dos anos 2000, gente, era muito dinheiro. Hoje em dia, pensar numa criança que recebe uma mesada de R$2.000 é muita coisa, né? Então, acho que tudo isso, né, gente, é para vocês entenderem, na verdade, como que era a condição financeira da família. Pelo que dizem, a Suzane era mais gastona, então ela costumava torrar o dinheiro da mesada dela, enquanto o irmão dela era mais econômico, ele costumava guardar a maior parte do dinheiro. Para vocês terem uma ideia, né, o pai da família Manfred, ele chegou a participar do projeto de construção da Rodonel Mário Covas lá em São Paulo, né? Quem é de São Paulo sabe muito bem a importância, né, dessa rodovia, que é uma via expressa que contorna a cidade ligando a várias rodovias. Pra vocês terem uma noção, nessa época estima-se que o Manfred, que trabalhava nessa estatal, ganhava cerca de 11 mil por mês, enquanto a Marísia, que era psiquiatra, ganhava mais ou menos ali R$20.000 mensais. E acredita-se, né, que ali o patrimônio estimado deles era de 11 milhões de reais. Então, assim, era muito dinheiro, né? E falando um pouquinho mais em relação à personalidade, né? O Manfred, de acordo com alguns relatos, não era uma pessoa muito expansiva, mas tinha um bom humor, era muito inteligente e prezava muito pela educação dos filhos. Agora a gente vai dar um saltinho temporal mais ou menos para a época em que o caso aconteceu. A Suzane tinha 18 anos na época, estudava Direito na PUC São Paulo, né? Qualquer pessoa que na época de vestibular foi pesquisar PUC já caiu para trás, né? Ainda mais se você não é do tipo que consegue pagar a mensalidade na íntegra, né? Abastado. Gente, porque PUC é caro pra caramba, assim, e Direito é um dos cursos mais caros, né? E acho que varia de PUC para PUC, né? PUC São Paulo, acredito que seja diferente os valores, não sei. Mas enfim, né? Ela estudava lá. Ela falava 3 idiomas, português, inglês e alemão. E pelos relatos dos vizinhos, a família era muito discreta. Dificilmente eles faziam festas na residência. Os filhos tinham uma criação um pouco mais rígida. Mas quando a gente fala isso, parece que a gente tá falando que, nossa, era uma ditadura aquela casa. Nossa, eles não podiam fazer nada. Não era bem assim. Tipo, eles tinham as bases familiares, né? Eles queriam que os filhos fizessem as coisas o mais certo possível. Mas não era aquele ambiente absurdamente controlador, né? Aquela coisa assim que, nossa, não podiam fazer nada. Não era bem assim. Sufocante, não era bem assim. Mas pensem, né, gente? Era uma família que tinha bastante dinheiro. Os pais eram estudados, né? No sentido que tinham formações, né, suas especializações, então eu acho que eles queriam que os filhos seguissem o mesmo caminho que eles, né? E foi mais ou menos nessa época que a Suzane estava ali na faculdade que ela acaba conhecendo o Daniel Cravinho, que vinha de uma família de um nível social mais baixo. Além disso, né, na época do caso, ele nem estudava e nem trabalhava, mas ele era aeromodelista. O que é aeromodelista, Thiago? Você sabe explicar?
Sim, basicamente, sabe aqueles modelos de avião? É uma pessoa que fica controlando um avião, acho que com uma cordinha. Uhum. E aí o Daniel, ele era muito bom nesse aeromodelismo, tanto que ele já era muito reconhecido no cenário de várias categorias, digamos, ele ganhou prêmios estaduais, nacionais, acho que ele chegou a disputar um pan-americano de aeromodelismo. Então acabou que o Andreas, ele ficou meio fascinado por tudo aquilo e pediu para o pai para ter aula com o Daniel. E aí ele meio que aceitou, né, tipo, nesse hobby e ele aí acabou pagando um pouco para o Daniel dar as aulas de aeromodelismo para o Andreas, que era o irmão da Suzane. Foi aí, né, que eles começaram a se aproximar. A Suzane achou o Daniel bonito e nisso, né, eles começaram a ter um relacionamento. Então, assim, no começo, a família, né, os pais, eles foram neutros sobre a relação dos dois, mas, né, a família achava que aquele relacionamento ia ser aquela coisa meio juvenil, sabe? Amor juvenil que não dura muito, passa rápido. Mas, né, com o passar do tempo, isso foi se provando meio que o contrário. E uma coisa, na verdade, teve dois fatores, dois pilares principais que começaram a irritar os pais da Suzane, na minha opinião, com muita razão. A primeira é que o Daniel pedia empréstimos em dinheiro para Suzane. Então, assim, gente, ela já ganhava R$ 2.000 de mesada e muitas vezes ela tinha que pedir mais dinheiro para os pais para meio que bancar esses pedidos de empréstimo e, enfim, todos os gastos que ambos. Os presentes que ela dava para ele eram os presentes muito caros. E assim, e a família Cravinho era uma família muito humilde, mas pelo todos os relatos que tem, é que a família Cravinho era uma família expansiva, uma família amorosa, então que tinha boas relações e que a Suzane gostava disso. Muitas pessoas dizem sobre isso. E outra coisa, né, que acho que vai ser a principal, assim mesmo, é que depois de um tempo eles começaram a usar drogas juntos, né? Acho que principalmente maconha. E quando os pais da Suzane descobrem isso, né, eu acho que é a reação de qualquer pai, né? Eles ficam extremamente, né, irritados com a situação neles. Então, os pais da Suzane, né, o Manfred e a Marísia, acabam proibindo essa relação. Obviamente, né, os dois ficaram bravos, né, o casal Suzane e Daniel ficam bravos com isso, e mesmo com essa proibição, eles continuaram se vendo. No caso, né, a Suzane dava aquela desculpa clássica de que ela ia dormir na casa das amigas, que ela ia ficar mais tarde na faculdade fazendo alguns trabalhos, que ela ia para casa de amiga fazer trabalho, até que a mãe acaba descobrindo que aquilo era mentira, depois que ela liga para uma dessas amigas e descobre que a Suzane não estava lá, né, daí cai, né, por terra toda aquela história, e ela descobre, né, que os dois continuavam se vendo. Nisso, de acordo com alguns relatos, a Suzane começou a ser um pouco mais controlada pela família, e tudo isso somando, acaba, né, comunando. Enfurecendo tanto a Suzane quanto o Daniel, e aí eles vão ter um plano, né, Marisa? Sim, aí a gente vai chegar no crime, né, que como o Thiago falou lá no teaser, né, que a gente vai colocar no começo agora, vai ser aquele caso que vai chocar o Brasil, né? Acho que, sem dúvida, se fosse fazer 10 crimes que chocaram o Brasil, o caso von Richthofen vai estar lá. E tudo começa por volta do dia 31 de outubro de 2002. Então, como que esse plano se iniciou? Qual que foi o primeiro passo? Primeiro passo, eles foram deixar o Andreas numa lan house, que para quem não sabe, era basicamente uma casa de jogos que tinha tanto computadores quanto videogames. Então eles meio que deixaram ele lá para que eles pudessem executar o plano que eles tinham pensado sem ter nenhum problema. E aí o que acontece? O próximo local é basicamente o irmão do Daniel, que ele se chamava Christian. Ele estava meio que aguardando o casal meio próximo da onde eles estavam, e aí eles pegam o carro e vão para a mansão, né, para casa dos von Richthofen. E aí, o que acontece? Só para dar um disclaimer, o Christian, ela era uma pessoa que conhecida por ter alguns problemas com drogas, ele era meio que aquele cara que era roleiro de peça de moto, sabe? Sempre tava
ele tinha alguns problemas legais com isso, né? De acordo com o vigia da rua, ele afirma ter visto o carro da Suzane chegar na casa por volta da meia-noite. A Suzane teria sido a primeira a entrar na casa, abrindo a porta para os irmãos, que já estavam segurando barras de ferro e eles também estavam encapuzados. Nisso, né, vocês devem estar pensando, nossa, a família era tão rica, como que eles não tinham um alarme naquela casa, né? Como que eles não tinham câmeras de segurança, né? Um sistema de segurança. Eles tinham, mas propositalmente a Suzane já tinha desligado esse sistema de segurança, então por conta disso a gente não tem, tipo, nenhum registro durante a ação do crime, né? Tudo foi desligado. Inclusive, isso foi uma coisa que lá na frente vai acender, né, aquela faísca na cabeça da polícia de pensar, pô, gente desconhecida não é, né? Porque como que um ladrão aleatório ia saber certinho onde que desligava esse sistema e tal? Mas a gente vai falar da investigação mais pra frente, né? Então, quando a filha do casal entra na casa, né? Na casa não, né? Na mansão, ela sobe até o segundo andar, acende a luz do corredor pra confirmar que os pais dela estavam dormindo, e nisso os irmãos sobem até o quarto do casal e começam a golpear os dois com aquelas barras de ferro. Enquanto isso, a Suzane estava pegando sacos plásticos que seriam usados mais tarde no crime. E assim, gente, o casal foi espancado. Vale lembrar que a arma que foi utilizada no crime, ela nunca foi encontrada, mas muito provavelmente eram essas barras de ferro, de acordo com a perícia. E analisando o corpo do casal, né, eles puderam perceber que a Marísia, ela teve fratura nos dedos da mão, o que mostra que ela foi meio que tentou se defender, e o pai, né, ele morreu na hora, né, não teve sinais de defesa, então provavelmente ele morreu na hora, e a mãe morreu em seguida, né, foi isso que eu tava querendo dizer. E outra coisa é que eles enfiaram uma toalha na boca da Marísia, e pelo que eu vi, né, pelo menos foi o que foi mencionado no filme, eles enfiaram, tipo, bem fundo mesmo. E por quê isso aconteceu, né? Porque após os golpes, né? Após ela sofrer esse ataque, ela começou a emitir alguns barulhos que eram semelhantes a um ronco. E como eles queriam parar com aquele barulho, eles enfiaram essa toalha na garganta dela, enfim, tanto que acabou lesionando o pescoço. E dizem que, né, na verdade, assim, antes de eu chegar nessa parte, até hoje, uma coisa assim, né, esse caso deixou alguns mistérios, né, que nem eu falei, né, a arma do crime nunca foi encontrada e por aí vai. E um dos mistérios que acabou ficando é exatamente aonde a Suzane estava enquanto, né, os pais estavam sofrendo esse ataque, porque tem algumas partes que vão dizer que ela estava no andar de baixo, que ela não teria visto nada, enfim, ela estava ali esperando tudo acontecer, né? E outros dizem que ela estava no quarto dos pais quando a toalha foi colocada na boca da Marísia. E agora também a gente vai explicar a questão dos sacos plásticos. Porque o que aconteceu? Eles foram com capuzes, com a barra de ferro, que inclusive nunca foi achada, como a Marisa falou. E aí eles meio que depositaram as roupas que estavam com sangue, a barra de ferro, tudo que foi usado para o crime eles acabaram descartando, né? E o material nunca foi encontrado, que é por isso que esse caso é tão misterioso, porque não tem imagem, tem poucas pessoas que presenciaram qualquer coisa, sabe? Porque para vocês terem uma ideia, eles pensaram nesse planejamento bem antes, eles até eles pegaram uma arma de fogo e atiraram, só que daí eles perceberam que a arma de fogo ia ter muito barulho, e como era uma vizinhança muito tranquila, ia chamar atenção, e etc. E foi por isso que eles acabaram decidindo usar a barra de ferro, né? Porque, segundo eles, seria mais silencioso, eles esperaram os pais dela dormir e tudo mais. Então, o que acontece? Eles meio que tentam forjar um latrocínio, que basicamente o latrocínio é um roubo seguido de morte, né? Então os agressores, eles reviraram o quarto do casal, eles colocaram uma arma calibre 38 de propriedade do pai da Suzane ao lado do corpo do Manfred. Essa arma aí é uma grande celeuma de quem é essa arma, porque basicamente, alguns dizem que o pai não tinha registro, outros falavam que era do irmão, a Suzane chegou a comentar que era do irmão, mas meio que ninguém conseguiu descobrir de quem era a bendita da arma, mas ela meio que foi usada só para dar um verniz de ele tentou se defender, né? Então assim, né?
É um outro mistério, vamos dizer assim, né? E nisso eles tentaram forjar o quê? O latrocínio, né? E toda vez que a gente fala latrocínio, a gente tem que vir com a frase que vem em seguida, né? Que latrocínio é roubo seguido de morte, né? Sempre tem isso. Dificilmente você vai ver um jornalista só falar latrocínio. Sempre vai ter o roubo seguido de morte. Mas enfim, né? É bom explicar também, porque mesmo assim, né, acho que é por isso que eles sempre falam, né? Porque o pessoal sempre acaba esquecendo, né? Então, nisso, a Suzane pegou uma mala, que era onde estaria escondida, né, ali guardada, algumas joias e também uma certa quantia em dinheiro vivo. Inicialmente, ela abriu a mala usando a senha, só que aí ela pensou, né, que aquilo era uma coisa que ia deixar muito óbvio, porque, né, gente, senha é uma coisa muito pessoal. Então, nisso, ela fechou a mala novamente e cortou a mala para poder retirar esse dinheiro. Era uma mala meio que uma pasta, tá, gente? Dentro dela tinha 8 mil reais, 6 mil euros e 5 mil dólares. Nisso, ela pega uma parte desse dinheiro e entrega pro Christian, né, pra pagar ali, entre aspas, a participação dele no crime. Depois disso, eles vão embora da casa e aí rola a tentativa deles de construir um álibi, né? Um álibi seria meio que uma coisa que comprovaria que eles não estariam lá na hora do crime, né? Então, né, o Christian volta para o seu apartamento, enquanto Daniel e Suzane foram até um motel que tinha na cidade. Eles ficam, inclusive, na suíte presidencial desse motel. Ficam lá por um tempinho, né? Nem foi tanto tempo, parece que eles ficaram 1 hora só por lá. E depois, né, eles vão embora e eles pedem um recibo do motel. Pra vocês terem uma noção, eles gastaram 300 reais naquela noite. E, gente, jovens de plantão, pessoas que nunca foram em um motel, não sabem como é que funciona, né? Ninguém pede recibo de motel. Ninguém pede. Que ninguém quer, basicamente, ninguém quer dizer que está no motel, né, gente? Porque tem gente que vai lá trair, tem gente que, sabe? Então, tem vergonha, tipo, gente, ninguém pede recibo de motel. Tanto que dizem as más línguas, fontes, talvez não tenhamos. Porém, dizem as más línguas que foi a primeira vez que aquele motel imprimiu uma nota para entregar diretamente para um cliente. E isso foi um problema muito grande, porque, tipo, a polícia já achou isso muito estranho. Tipo, quem pede uma nota fiscal de um motel para guardar? E também, né, por ser uma coisa que dificilmente, ou então que quase nunca aconteceu naquele local, a atendente que estava lá na hora se lembrava perfeitamente deles, né? Porque, como a gente falou, não é uma coisa comum, ninguém faz isso, né? Então isso acabou, no final, essa tentativa de construir um álibi acabou só piorando a situação deles, né? Porque, tipo assim, sei lá. Mas calma que vai ter mais trapalhada. Vai, gente, vai. Então, por volta das 3 horas da manhã, o casal deixa um motel e nisso eles foram buscar o Andreas, né? Que até esse momento tava lá no cybercafé que a gente tinha comentado lá no começo dessa história. Então, né, eles ficam, se eu não me engano, antes deles irem pra casa da Suzane, né, pra mansão, eles ficam um pouco no apartamento, na casa do Daniel, daí sim eles vão pra, enfim, voltar pra mansão, né. Mas, de qualquer forma, né, quando eles chegam, né, o Andreas e a Suzane meio que solta o lado da atriz. Ela não tem como usar outro termo, gente, porque foi bem isso. Ela aparentemente, né, estranha o fato das portas estarem abertas, das luzes estarem acesas. E nisso, né, o Andreas entra na biblioteca, ele começa a gritar, chamar os pais, né, a biblioteca ela tava revirada, a Suzane vai até a cozinha, pega uma faca e entrega a mesma pro irmão, dizendo para que ele esperasse do lado de fora. Nisso, ela liga pro Daniel, isso já é outra coisa, né, por que ela não ligou primeiro pra polícia, né? Exatamente, a atuação ali é pra gerar uma cena. É uma outra coisa que vocês percebem que, tipo assim, a investigação, tipo... Sabe o que acontece que os investigadores acharam? Eles acharam até que foi um crime meio óbvio demais, porque tava muito scriptado, tava, tipo, muito perfeitinho, porque o que acontece? Tinha umas partes da casa que estavam todas reviradas e etc. E lembra que a gente falou que tinha dinheiro e joias? O que acontece? Dinheiro é um negócio que é fácil, digamos, de passar para frente. Já a joia não é um negócio fácil. E pelo jeito eles deixaram algumas joias lá. Então ficou daí ficou assim, algumas joias jogadas. Daí eles foram olhar no quarto do irmão, nada foi mexido. Em alguns cômodos não tinha nada mexido, em outros estava tipo tudo revirado. E se é um latrocínio, um roubo seguido de morte, basicamente as pessoas não vão deixar dinheiro, não vão deixar joias, não vão deixar objetos de valor. Então, a polícia começou
a desconfiar disso tudo, mas isso mais pra frente, né? Mas Sim, tanto que só complementando isso que o Thiago disse, né, os peritos eles falam que quando eles pisaram na casa, eles já falaram que aquilo era um crime de amador, né, eles já perceberam logo de cara que, tipo, não era feito, sei lá, por uma quadrilha especializada, já perceberam que provavelmente era alguém de dentro, né, mas enfim, voltando, né, a Suzane liga pro Daniel aciona a polícia, nisso a viatura chega, inclusive, né, a mídia já estava lá, né, vocês sabem, né, chegam antes, às vezes, da polícia, né, enfim. porque uma casa de um bairro rico, que rolou um crime. Teve toda essa questão. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital, na presença dos 2 filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça. Nós vimos 2 corpos do casal sobre a cama, né? Ele tinha sobre o rosto uma toalha aparentemente úmida e ela um saco plástico envolta no pescoço. Os 2 filhos do casal tinham saído. O garoto disse à polícia que ficou nesta casa de jogos eletrônicos até as 3 da madrugada. A irmã contou que estava neste motel com o namorado e que antes de voltar para casa, passou para buscar o irmão. Ao chegarem, encontraram os pais mortos e chamaram a polícia. Segundo a perícia, a biblioteca estava toda revirada. A filha do casal diz que foram roubados R$8.000 e $5.000. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. É que o circuito de TV que fazia vigilância e os alarmes estavam desligados na hora do crime e não havia sinais de arrombamento. Enfim, inicialmente eles estavam pensando que se tratava de um assalto, mas quando a polícia chega lá, eles encontram os corpos. E nisso, né, chega um momento que é muito difícil para a polícia, que é comunicar, né, aos entes queridos que uma pessoa importante havia falecido, né? Então, né, os policiais se preparam e quando eles contam para os 2 irmãos o que tinha acontecido com os pais, as reações foram muito diferentes. Primeiramente porque o irmão, né, o Andreas, ele entrou em estado de choque total. Ele teve uma reação que qualquer filho teria, que é esperada, enquanto a Suzane permaneceu numa pose totalmente fria e ela teria supostamente dito, né, o que eu faço agora? Qual é o procedimento? E isso, né, vai ser mais uma coisa que vai botar aquela pulguinha atrás da orelha da polícia que acha, né, desde o começo de todo o caso, que a forma que a Suzane lidou e reagiu com a morte dos pais era muito fria. Principalmente, eu acho, né, Thiago, pelo fato que ela tinha um irmão, né? E a reação era muito diferente dos 2, né? Dispare, né? Sim, isso chamou muita atenção da polícia. E aí teve a outra, digamos, pataquada, que isso eu confesso que eu achei, tipo, idiota nível amador, assim. Porque o que acontece? A polícia, ela também coloca outra pulguinha na orelha, porque tanto a Suzane quanto o Daniel, elas começam a perguntar umas coisas muito específicas para a polícia e tal. E aí ele pergunta para a polícia se eles encontraram o dinheiro que estava na casa. E ainda por cima ele fala exatamente os valores que tinham em dólares, euros e reais. E basicamente todo mundo sabia que o Manfred e ele não se davam bem. Então, tipo, como que ele sabia a quantidade de dinheiro, né? Isso também chamou a atenção da polícia. E outra coisa que acontece é que a polícia não demora muito para descobrir o que realmente tinha acontecido. E um dos, assim, que eu acho que, assim, antes disso eram só suposições, né? Era só, tipo, jovens com um comportamento estranho diante daquela situação. E isso não linkaria eles diretamente ao crime, porque eram pessoas agindo de forma estranha, não tinha aquela prova, se é que vocês me entendem, né? Como a gente falou, a arma do crime não tinha sido encontrada, então eles precisavam de algo que realmente conectasse eles ali. E uma coisa que vai acontecer é o Christian ter comprado uma moto com dólares.
Sim, gente, ele pagou a moto com dólares. Teve todo um rolê que ele pediu pra um amigo botar no nome dele e tal. Ele tentou, mas não rola, né, gente? Porque, tipo, era uma moto cara, era um modelo, tipo, chique. O mesmo valor que ele pegou, assim, tipo, ou o mesmo valor, ou tipo, um pouquinho menor, então, sabe? Foi muito suspeito, e isso meio que ajudou a polícia a fazer essa conexão. Claro que eles também precisavam de uma confissão, mas isso já já vai acontecer. Então, obviamente, a polícia chama os 3 para depoimento. Eles questionam o Christian em como ele conseguiu bancar aquela moto em euro. Ele solta um papo estranhíssimo. Dólar. Em dólar, né, gente? Isso é bem importante a gente ressaltar. Ele solta um papo estranhíssimo, que ele estava economizando, que ele gostava de comprar em dólar, que acho que ele até fala que ele tinha ganhado alguns dólares do pai dele, não sei que época. E, gente, era uma desculpa, assim, muito esfarrapada. A polícia zero acreditou nisso. E no final, né, gente, como a gente falou, ele tinha todo um histórico já de uso de drogas. Então, né, gente, infelizmente, né, a gente sabe que pessoa que é usuária de drogas, dificilmente elas conseguem guardar o dinheiro, né? Principalmente quem teve um caso de vício muito sério, né? Não é uma coisa que, tipo, nossa, ele ia conseguir guardar toda aquela grande quantidade de dólares ao longo do ano, ainda mais porque se sabia que ele teve um problema sério, né? Então, também tinha a questão que a gente falou desde o começo, de que a família era uma família mais humilde, né? Então, toda aquela história tava muito estranha. Como que ele ia ter conseguido guardar aquele dinheiro por tanto tempo? Era um dinheiro que era muito parecido com o que tinha... Sabe, tudo aquilo, né? Foi se juntando e toda essa história foi ficando estranha, né? E aí acontece que o Christian, ele foi o primeiro a confessar o crime. Porque o que acontece? Eles acharam muito suspeito, porque das primeiras vezes que a Suzane e o Daniel foram lá, eles, acho que se não me engano, eles depuseram juntos, e eles acharam o comportamento da Suzane muito estranho. Porque o que acontece? A Suzane ficava de beijinhos com o Daniel, e tipo, poucos dias antes os pais dele tinham sido brutalmente assassinados, sabe? Então a polícia também achou isso muito, tipo, fora da realidade. Isso inclusive foi mostrado no filme, e eu lembro que eu assisti na pré-estreia, e quando chegava essas cenas, assim, do comportamento da Suzane e tal, ali no filme, claro que é um filme, né, tem as suas encenações, né, mas... Ficcional. Mas tem os seus pontos de realidade, obviamente, porque é um filme de crime real. O pessoal do cinema meio que soltava umas risadas de desespero. Eu sou uma pessoa que ri de desespero, e às vezes as pessoas não entendem. Às vezes eu tô contando um caso, gente, eu solto uma risada, mas não é porque eu tô rindo, achando engraçado, é porque eu fico nervosa. E o pessoal no cinema ria, tipo, bem desse jeito, tipo, não acredito que ela tá fazendo isso, né? Ela tá metendo esse louco. Mas ainda bem que fez, né, gente? Senão, né, ia ser muito mais difícil pra polícia ter aquela prova e conseguir encaixar eles em tudo que aconteceu, né? Mas, de qualquer forma, o trio é levado a julgamento em 2006. Aí, né, vai rolar aquela coisa que a Suzane vai tentar construir uma imagem de que ela foi manipulada, porém que ela fez aquilo porque o Daniel queria o dinheiro dela e manipulou, porém essa imagem não dá certo. Inclusive, eu não sei se o Thiago tinha separado pra gente colocar aqui a entrevista que ela deu pro Fantástico. Que deu errado. Inclusive, numa das aberturas que a gente que a gente tem do podcast, acho que a gente tem 3 aberturas, acho que a segunda que eu criei tinha a partezinha do trecho que, em suma, assim, o que acontece? Eles vão para uma entrevista no Fantástico e, assim, pelo que dizem, demorou 9 meses esse papo de, tipo, entrevista no entrevista, entrevista no entrevista. Daí vai os jornalistas, e aí os jornalistas, eles são muito sábios. Porque que eles fazem? Eles ligam a câmera. Tipo, eles chegam lá, ligam a câmera, e tá tudo ligado. E aí o que acontece? A Suzane, ela tá cumprimentando todo mundo, sabe? Tá naquela alegria, tá naquela descontração, sabe? Maior resenha com todo mundo. Aí liga a câmera, ela tá com uma camiseta meio, tipo, de criança. Infantil. Eles tentaram construir, na época, uma imagem dela completamente infantilizada. E aí acontece a parte mais absurda do negócio, porque o advogado, ele meio que tenta falar, tipo, dá uma choradinha aí dela, fala, eu não vou conseguir
conseguir. E aí as câmeras da Globo captam isso e basicamente daí, depois disso, minha gente acabou para ela. A casa caiu completamente porque ninguém conseguia mais acreditar no papo que ela dava, né? Aí a credibilidade dela foi para zero. E teve algumas coisas bem erradas, né? Por exemplo, acho que o advogado pedir para o irmão escrever uma carta. Acho que o irmão chegou até a escrever a carta perdoando a Suzane. Teve umas coisas meio absurdas, assim. Não, eu acho que não rolou essa carta, não, porque... Então, pelo que eu acho que ele negou, né? Mas eles queriam que tivesse a carta. Que, na verdade, o que acontece, né? A câmera estava desligada, mas o microfone não desligou. Essa foi a questão, na verdade, que rolou nessa entrevista, né? Daí eles conseguiram pegar esse flagrante, né? Domingo passado, o Fantástico exibiu uma reportagem com a jovem Suzane von Richthofen, que confessou a participação no assassinato dos pais em outubro de 2002. Há 2 meses do julgamento, Suzane se apresentou como uma menina deprimida e desamparada. A imagem de fragilidade era uma estratégia dos advogados de defesa. A entrevista não passava de uma farsa. Um dia depois, Suzane voltou para a cadeia. Noite de segunda-feira, 10 de abril. Menos de 24 horas depois de exibida a reportagem no Fantástico, Suzane von Richthofen se entrega à polícia em São Paulo. Assim. É assim mesmo. Uma mulher de 22 anos que usa roupas da Minnie e pantufas de coelhinho. Na entrevista de domingo passado, orientada pelos advogados, Suzane pretendia mostrar um ar infantil e ingênuo, uma personalidade confusa e influenciável. Não deu certo. A estratégia da defesa foi desmascarada. Suzane e os advogados se esqueceram que o microfone, instalado com o conhecimento e o consentimento deles, estava ligado. Os editores do Fantástico também só perceberam depois, revendo as fitas, o teor das declarações. Fala, dá um beijo. Olha. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Então. Suzane passou a noite de segunda para terça-feira algemada e acorrentada no Departamento de Homicídios de São Paulo. Um procedimento injustificável e abusivo da polícia. Isso é crime. Nós não podemos admitir a tortura no nosso país. Em contrapartida, né, enquanto a Suzane criou aquela imagem infantilizada e dizia que tinha sido manipulada, o Daniel falava que ele tinha sido usado pela Suzane como um instrumento para, enfim, ela conseguir realizar todo aquele plano. De qualquer forma, cada um dos 3 foram condenados a pelo menos 38 anos de prisão. Como vocês bem sabem, porque isso foi amplamente noticiado, a Suzane, ela entrou esse ano em regime aberto. Então ela já está em liberdade, ela, entre aspas, né, ela tá grávida, como vocês bem sabem também. Atualmente, pelo que eu vi até os últimos momentos, ela tava namorando um médico, mas antes dele ela chegou a namorar um pastor, mas de qualquer forma, né, ela está em liberdade condicional. Em contrapartida, o Daniel, ele foi o primeiro ali dos autores do crime a ser liberado e para o regime aberto. Ele chegou a se relacionar com uma biomédica, mas eles se separaram, se eu não me engano, esse ano ou ano passado, e atualmente, pelo que eu estava vendo, ele trabalha meio que com um conserto de motos. Ele se diz extremamente arrependido. Se eu não me engano, acho que ele chegou a mencionar que ele às vezes sonha, principalmente com a Marísia, onde ela supostamente perdoaria ele nesses sonhos. Em contrapartida, a história do Christian foi um pouquinho diferente. Então, eu vou ler aqui um pedacinho de um jornal, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, Christian conseguiu uma redução de 149 dias de sua pena total. E após outros crimes cometidos dentro da cadeia, ele ficou, né? Ele recebeu a condenação de 41 anos e 10 meses de prisão. No entanto, a justiça permitiu a redução após o detento comprovar o seu trabalho dentro da penitenciária, né? Então, ele estava realizando ali alguns trabalhos, então ele acabou, né, tendo essa redução, e no que a gente vai chegar. Então, por conta disso, ele acabou conseguindo, né, ir para o regime aberto. Porém, em 2017, ele acabou se envolvendo em uma confusão em um bar na cidade de Sorocaba. E nisso, né, mais ou menos ali
Um ano depois que ele tinha conseguido o direito de ir para o regime aberto, ele acabou retornando para o regime fechado. Isso porque, né, ele teria agredido uma mulher nesse bar lá em Sorocaba e também ele foi flagrado com uma munição de uso restrito. Além disso, né, para piorar ainda mais a situação, os PMs que atenderam ali essa ocorrência falaram que o Christian tentou subornar eles, né, gente? Isso é crime. Então, né, por conta disso, ele voltou para o regime fechado e está lá até o momento da gravação desse podcast, dia 30/10/2023. Então, assim, pelo que eu vi, ele voltou para a prisão e ele teve... Como é que se diz? Ele está atendendo principalmente em questão do crime de suborno contra os policiais e o restante. Então, atualmente, ele está cumprindo regime fechado na penitenciária 2 de Tremembé. E como a gente falou, no caso do Daniel, ele já está solto, assim como a Suzane, que foi liberada, né, alguns meses atrás, né? Antes, você não vai falar da treta Suzane von Richthofen e Elisa Matsunaga? Não quer falar dessa fofoca? Isso é fofoca mesmo, gente. Pra quem não sabe, a Suzane von Richthofen acabou ficando na mesma penitenciária que certas outras criminosas brasileiras bem conhecidas, como a Elisa Matsunaga, que inclusive a gente ainda não falou esse caso aqui no podcast. Se vocês querem que a gente fale desse caso, deixa na caixinha de comentários ou avisa lá no Instagram. E também outro caso que a gente não falou é o caso da Isabela Nardoni. E, né, a Ana Carolina Jatobá também estava nessa mesma penitenciária. De qualquer forma, em um certo momento que a Suzane estava presa lá, ela acabou se relacionando com uma outra presa chamada Sandrão, que tinha sido presa, se não me engano, por sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos. Foi, tipo, um crime bem pesado. Só que parece que a Elisa Matsunaga também tinha se envolvido com essa tal de Sandrão. Então, elas não se gostam, tá, gente? Elas se bicaram ali na prisão por causa disso. E pra quem não sabe, tem outra entrevista da Suzane que é bem conhecida. Eu quero ver se em algum momento, né? O Gugu. Então, assim, essa entrevista foi bem conhecida por conta desse absurdo que vocês ouviram que ela falou, né? Mas, de qualquer forma... o Gugu, no final da entrevista, se eu não me engano, ele dá algumas máquinas de costura pra elas, enfim. E parece que deu uma briga por conta dessas máquinas de costura. Então, assim, gente, é uma treta mesmo, tá, gente? É uma treta mesmo. Não, e sem contar que nessa entrevista do Gugu, gente, parecia que ele estava entrevistando uma celebridade, uma subcelebridade, sabe? Parecia tipo um talk show de bar que você fala, e depois você fica pensando, gente, ela literalmente matou os pais. Eu não quero... E isso é uma coisa que todo mundo que entrevistou ela fala. Que ela não se coloca dentro do crime. E sempre que perguntam, mas como que você se arrependeu, não sei o quê, ela nunca fala propriamente que ela se arrependeu do que ela fez, né? Ela sempre fala, porque eu poderia ter uma vida, porque eu poderia ter tido isso, não sei o quê, minha mãe, meu pai, mas não, sabe, um arrependimento mesmo, me arrependo de ter feito isso, nunca ela fala. E realmente, na verdade, assim, né, gente, dava pra fazer um podcast com todas as polêmicas criminais do Gugu. Porque como eu sou mais novinha, eu acabava lembrando mais do Gugu daqueles programas de reforma de casa e tal. Aí, esses dias eu vi um compilado no YouTube com todas as tretas absurdas que o Gugu se envolveu ao longo da carreira dele. E, gente... podíamos fazer. Vocês querem um especial polêmicas do Gugu? Porque, gente, é literalmente histórias criminais, assim, que o Gugu... Esse daí dá pra virar um episódio especial pra apoiador. Dá. É uma ideia boa. Gente, vocês não têm noção. Sério, eu fiquei chocada porque eu não sabia dessa história e uma das polêmicas do Gugu. Cara, tem muita polêmica bizarra. Exato, e uma das polêmicas dele foi justamente essa entrevista com a Suzane, porque, assim... parece realmente que ele estava entrevistando uma moça que foi presa injustamente, né? Parecia que, sei lá, era meio que isso que rolou, mas a gente sabe muito bem, né, que não foi isso que aconteceu. Mas tem um outro personagem nessa história que, na minha opinião, também é uma vítima, que foi o Andreas, né? Vale lembrar que, tipo, como está o Andreas agora, 2023? A gente não sabe, né? Tipo, mas com todo direito. E agora, então, vai passar um teaser do que a Ilana Casoy falou no Podpah sobre o Andreas, que ela meio que disse que ele meio que foi a maior vítima disso tudo, né, Marisa? E de fato ele foi, né? Como é que fica? Você falou do irmão da Isabela, no caso eu lembrei aqui do irmão da Suzane, que tem muito
se diz muito sobre ele, que ficou ruim de cabeça e tal, obviamente. Como é que fica essas pessoas prejudicadas por crimes assim, tipo, essas coisas, esses resquícios? Como é que faz? Elas... Tem acompanhamento? Tem. A maioria tem. Eu sei que os crianças Nardoni tiveram acompanhamento. Meu Deus, cara. Precisa ter. Né? Trocaram de nome, tem que trocar mesmo. Eles trocam de nome? Porque, olha, o que eu já vi de jornalista perseguindo, né? Então, é para eles terem uma vida, né? Vamos deixar eles verem? Tá certo. É verdade, né? Só falta querer entrevistar o moleque. E eu não duvido. Nem eu. Então, vamos deixar eles em paz, né? Então, isso... A família tem que saber manejar, não é muito fácil. E ficam marcas, porque você vê o Andréas. O Andréas é a maior vítima dessa história. Ficou sozinho, cara. Não só ficou sozinho, como ele tinha uma... Porque eu vejo o Andréas assim. Um menino da bolha que ele vivia... Andréas é o irmão da Suzane. Ele não é um menino da periferia que sabe se virar. É um menino que nunca tinha andado de ônibus, é um menino todo protegido. Franzininho. Tem mesadinha. Não, e de entendimento também, né? Sabe o que é o mundo, né? Nunca saiu da quadra de casa, ali com a escola, casa, escola, shopping. Então, o que acontece com ele? Eu acredito firmemente que ele depois... Vocês já fizeram colar de miçanga? Não, né? Vocês não têm jeito, já fez? Então... Eu vendia na minha escola. Então, eu também. Colar de miçanga, você vai colocando a miçanga e às vezes você levanta assim, clec, aí você enxerga, tudo, as contas caem. Eu imagino Andréas assim, porque ele deve ter visto várias contas que depois esse cara levantou e viu o colar inteiro. Falou, como que eu não percebi? Aquele dia, aquela vez. Então, eu tenho muita compaixão pelo Andrés, porque eu acho que... Mas ele já entendeu depois. Ele perdeu o pai, a mãe, a irmã é assassina e o melhor amigo é o assassino. Exatamente. E o melhor amigo dele era o Tanto namorado, que ele não conseguia... Inclusive, esse negócio de ser melhor amigo... mas como que ele foi abraçar o Daniel? Queria abraçar. Eu falei, então... Eu adoro essas pessoas que criticam. Eu queria que elas me contassem onde é o botão do amor. Eu entrevistei uma esposa de um serial killer em Minas para a polícia, que a gente queria entender quanto ela estava envolvida, e claro que não estava. E foi doloroso, gente, que ela começou a chorar, porque ela falou para mim, doutora, eu não sabia, agora eu estou vendo, eu relaciono com alguém, celular dele, achei que ele comprou para mim, olha que monstro, doutora... Onde eu desligo que eu paro de amar ele? Eu amo ele, eu quero parar de amar esse monstro. Você não tem um botão? Então tá. O serial killer, ele consegue, tipo assim, óbvio, ser cruel pra caralho, e aí, com quem ele quer? Ele é um puta cara? Uma puta pessoa? Então, esse cara, esse é o maníaco de contagem, ele é o herói da vida da mulher dele. Ela se prostituía no Porto, uma mulher no Porto fluvial, uma mulher apanhou muito, sofreu muitos maus tratos, e ele que resgata, e ela viciada, quem resgata ela das drogas é ele, casa com ela, resgata ela de tudo, forma uma família, eles têm filhos aí pra ela, e aí ela descobre que ele tinha um lado B, né? Meu Deus, mano, parece filme, cara. Parece filme. E ela chorava muito, e onde que eu desligo? Porque assim, você imagina o Andréas, um menino de 13 anos, que o ídolo dele era esse Daniel. Porque ele fazia as coisas mais velhas, né? O cara empinava o era avião. O cara sabia tudo. Andava de moto. O apoio dele. Aí a reprodução simulada foi 15 dias depois. O menino atordoado, onde que ele desligava mesmo, né? Nem entendeu direito ainda, gente, não é tão rápido. Não, ele falou recente por aí? Ou ele sumiu, faz muito bem. A única vez que ele apareceu foi um desastre, né? Filmagem dele pulando o muro? Pulando o muro, se estava drogado, se não estava, internar, melhor sumir mesmo, vai morar em outro... mas não é fácil. Então, assim, né, depois do crime, ele passou a morar com a avó paterna e o tio, acho que esses dois, né, a avó e o tio, eles chegam a aparecer no filme, né. Em 2005, ele começou a estudar farmácia na USP, ele passou em várias faculdades, tá, gente, várias faculdades boas aqui do Brasil. Porém, em 2017, aos 29 anos, ele foi pego pulando o muro de algumas casas,
tava bem alterado, com as roupas rasgadas, né? Ele teve aí um envolvimento com drogas. Uns dizem que teve, outros dizem que não teve, que era só uma questão psicológica. A gente não sabe, mas ele tava, tipo, num estado bem alterado de... Bem alterado. Tanto que quando ele foi levado pro hospital, acho que ele não falava quem ele era, até que ele apareceu segurando uma moeda que tinha o brasão e o nome da família, daí eles identificam que era ele. Mas antes disso, né, em 2015, a única vez, assim, ever, que ele falou sobre o caso foi uma carta que ele enviou para uma rádio, que acho que era a Rádio do Estadão, em que, basicamente, ele descreve o crime como nojento, chamando, né, os criminosos de nojentos e por aí vai. Tipo, foi, acho que, a única declaração que ele deu. Mas hoje em dia, as poucas coisas que a gente consegue achar sobre o Andreas é que ele tá um pouco melhor, né? Parece que depois disso ele conseguiu entrar em um programa de doutorado. Algumas pessoas dizem que ele nem tá morando no Brasil mais, mas como a gente falou, isso são especulações, a gente não tem muita certeza, porque, cara, ele tem todo o direito da face da terra de justamente preservar a imagem dele, que já foi muito desgastada na época do caso. Ele tem todo o direito em se reservar e tentar seguir a vida dele da forma possível, né? Não é da forma que eu tenho certeza que ele esperava, mas da forma que é possível, mas parece que ele tá mandando super bem na sua carreira acadêmica. E pra quem não sabe, nesse tempo todo, diz que foi quase como uma obsessão da Suzane de voltar a falar com o irmão, porque realmente ela era muito ligada com o irmão e diz que ela várias vezes tentou, e ele basicamente falou, tipo, não vai rolar. Diz que teve uma vez que, acho que foi a única vez que ia acontecer, ele, tipo, falou que ia, mas daí diz que no dia, eu acho que ele não conseguiu e nunca mais. Bom, sabe? Então, vamos para o momento 5 centavos, Marisa? Inclusive, né, isso é uma coisa que muita gente, às vezes, quando eu comento desse caso, me pergunta, né, por que o irmão não foi assassinado também, né? Teoricamente, pensando, né, em toda a situação, né? Mas, realmente, tem essa questão que dizem que ela era apegada ao irmão e tal, ou se foi uma parte do plano mesmo, pra tentar construir toda a narrativa que eles queriam construir. Mas, né, realmente, né, que nem eu falei em um momento do podcast, se fossem fazer, né, tipo, os 10 crimes mais marcantes da história do Brasil, esse crime vai estar lá, né? Tem alguns crimes que, quando a gente pensa em casos criminais brasileiros, sempre vão vir na mente mais rapidamente, né? Tipo, o primeiro crime que você pensa. Muitos vão falar Isabela Nardoni, Suzane von Richthofen, mas acho que todo o país, né, tem aquele caso que parou a população, e eu acho que aqui no Brasil o caso da Suzane foi um deles. Eu acho que o caso da Suzane é o caso gringo, o nosso caso nacional que mais gringos conhecem. Eu tenho certeza disso. Acho que ela e o Pedrinho Matador, muitos falam também. Mas é um caso muito conhecido realmente lá fora também. E assim, como a gente falou, cara, é chocante, né? É muito pesado. A forma que tudo aconteceu foi de extrema violência. E é um caso muito triste. Eu assisti o filme já, o que lançou agora, né? A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Eu particularmente gostei bastante. É um filme, esse terceiro, ele foca mais na investigação. Então, tudo aquilo que a gente viu ao longo dos anos, os peritos criminais que atuaram nesse caso, falando, né, como que tudo aconteceu, tá no filme. Então, eu acho que se você tem interesse nessas coisas de investigação, eu acho que vale a pena assistir. Tanto que até umas pessoas vieram comentar comigo e foi a primeira vez que eu gostei de um filme nacional. Mas, gente, assim, defendendo o nosso cinema, tem muito filme nacional bom. Só que dificilmente as pessoas falam sobre eles, né? Eu também concordo. Mas uma pergunta, Marisa, eu quero saber a sua opinião sincera. Porque esse é o terceiro filme. Você já assistiu os 2 primeiros? Olha, mais ou menos, não sei explicar, assim, tipo, eu vi meio que por cima, sabe? É que eu assisti e eu tenho uma crítica a fazer, porque eu acho que
meio que um dos filmes porque, para quem não sabe, é basicamente o filme voltado na caso que a Suzane é a criminosa e os outros que o irmão Cravinho eram os mandantes, sabe? De quem era o mandante. Eles se basearam na versão de cada um deles, né? E eu achei que não era necessário. Tipo, eu fiquei meio revolta. Sabe, principalmente no dos Irmãos Cravinhos, eu ficava tipo, não, mas não é assim. Tipo, cara, os Irmãos Cravinhos parece que a Suzane é tipo uma deusa que não faz nada, que é totalmente manipulada. Daí você vai ver hoje, você fica tipo, gente. Na minha opinião, eu acho que teria sido melhor, tipo, se eu fosse fazer. Eu teria feito 2 filmes. Um, já meio que botando e contradizendo cada um deles, sabe? Não sei se você entende o que eu quero falar. Um seria o primeiro, assim, já com o ponto de vista do Daniel, dos Irmãos Cravinhos e da Suzane. E, tipo, com cortes, assim, talvez tivesse que ter toda uma construção de linha temporal, mas em um filme só, porque eu acho que daí, além de ser mais fácil para as pessoas consumirem, já ia tirar um pouco a possibilidade de pessoas acabarem comprando uma história que não aconteceu, sabe? Porque já ia ter essa contradição dentro de um filme só. Não sei se fez sentido. E aí sim, esse filme que saiu agora, da investigação. Que aí sim, gente, esse é muito legal. Esse vale a pena. Porque acho muito legal filmes que mostram a questão da investigação, né? Dos investigadores, né? Que a gente sempre fala que é um dos trabalhos mais essenciais para a nossa sociedade, que é necessário, né? Então, se eu fosse fazer, eu teria feito desta forma. E também tem a grande polêmica, se a Suzane von Richthofen ganha dinheiro com esses filmes. Não, basicamente. Porque, em suma tem lei, e também a gente não falou, né, mas tem a questão da fortuna, de quem ia ficar com a fortuna dos von Richthofen. Acontece que a Suzane, ela até abdica de uma parte que ela poderia ganhar, o que é meio absurdo, bastante absurdo. E é assim, ela meio que abdica desse dinheiro porque ela queria ver o irmão, e meio que o irmão não tá nem aí pra ela. Faz bem. Pelo que eu vejo alguns advogados falarem, uma das poucas coisas que podem fazer de um filho perder a herança é justamente eles tentarem contra a vida dos pais, né? Eu sempre vejo advogado explicando essas coisas, tipo, de testamento e tal, essas coisas de divisão de bens. Eu sempre vejo eles falando, se o filho tentou contra a vida dos pais, aí sim, tipo, ele meio que perde o direito da herança e tal. Não sei se é bem assim, não sei se é só quando tem um testamento escrito que isso pode acontecer, mas é uma coisa bem absurda, assim, né, de ouvir, tipo, pensar nisso, né? Mas, enfim, né, eu acho que era isso que a gente ia falar sobre o caso de hoje. Então, como vocês sabem, no final de todos os episódios a gente tá fazendo um momento, né, de descompressão, né, onde a gente indica alguns filmes, algumas coisas assim, só pra, enfim, né, distrair um pouco a mente depois de ouvir informações super pesadas. Ou então a gente tá lendo alguns comentários que vocês deixam. Dessa vez a gente vai ler os comentários que o pessoal deixou no episódio do Heriberto Seda, o serial killer imitador do Zodíaco. Sério, gente, se vocês não ouviram esse episódio ainda, corre lá, porque esse caso é muito maluco. Então, no caso, né, gente, esses comentários são os que vocês deixam na caixinha lá do Spotify. Então, a Yasmana comentou muito legal. Obrigada pelo feedback, ficamos muito felizes. E a Creepy Call comentou, queria muito saber qual é a música da intro. Simplesmente viciada na intro e no podcast. Creepy, eu não sei o nome da música da introdução. Se você estiver falando dos primeiros episódios, é Psycho Killer. Agora, esse é meio que foi uma criada pela WePod. Então, tipo, foi inspirada pela WePod. Se você tá falando lá dos primórdios, é Psycho Killer mesmo. Já a Bia, que tem uma guitarrinha do lado do nome, falou: oi, eu amo o podcast de vocês. Na verdade, além de ser o meu preferido, é o único que eu ouço aqui. Ai, gente, que honra! Ela também colocou um coração vermelho e disse: sinto como se estivesse na mesa com 2 amigos falando de true crime. Ai, gente, que comentário maravilhoso, né? Sim, de ficar feliz, né? Tipo, gente, a gente fica muito feliz. A gente recebe muitos comentários de pessoas que falam que nunca consumiam podcasts, que, tipo assim, não consumiam esse tipo de mídia e que por causa de apenas um podcast passaram a consumir. Então a gente fica muito feliz com isso.
Quer ler o comentário do João Vitor? Sim, ele falou: que episódio incrível, adoro ouvir o podcast de vocês. Eu sempre escuto indo pra escola, melhor coisa. Ai, depende da sua idade, você não devia estar nos ouvindo. Só queria deixar o disclaimer que se você tem abaixo de 13 anos, você não poderia estar ouvindo isso. E esse é o... Mas você tá no ensino médio, tudo bem, né? Você tá ali com seus 16, eu acho que dá. Mas, João, ficamos felizes que você gostou do episódio. Já o Kai, ou a Kai, comentou: ótimo episódio, como sempre. O caso é simplesmente bizarro, nem imagino o que passou na cabeça desse cara. E um emojizinho assim, daquele que bota o bracinho aqui. Kai, mesma coisa. Quando eu vi esse caso, eu falei: preciso falar pro Thiago, porque eu achei esse caso maluco. E o Ken, o que ele comentou? Eu adoro esses podcasts. A gente não sabe, mas ela falou que adora o nosso podcast. A Mia comentou: eu já conheci esse caso e, sinceramente, esse tipo de pessoas me dão raiva, achando que é legal imitar assassinos que tiraram a vida de pessoas inocentes. E melhoras pro Thiago. O Thiago tava meio ruinzinho na época, né? Ainda está, né, gente? O Thiago passou por um procedimento cirúrgico, tadinho, daí ele tá se recuperando. Mas, Mia, concordo 100%. Eu realmente não entendo a cabeça desses criminosos, né? Que chamam de copycat, né? Que seriam esses imitadores de outros serial killers, né? Tem muitos casos, assim, de serial killers que se inspiravam. E, enfim, infelizmente é uma coisa... E ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem. A gente sabe que isso ocorre muito em casos de assassinos em massa, de atiradores escolares, né? Por isso que a gente diz e repete: não divulguem foto, nome desses atiradores, tá, gente? Eles não merecem nada. Não, e é justamente isso que eles querem, tá? Então, se vocês verem criadores de conteúdo fazendo isso, chama a atenção deles, né? Tanto que eu praticamente parei de falar desses casos nos últimos tempos. Faz, muito tempo, desde a última vez que, sei lá, eu fiz uma live contando algum caso desses casos escolares. Pra vocês saberem, aumentou eu acho que números absurdos, tipo 400%, 800%, essas ameaças em escola. Então, agora a gente não tem mais aquela máxima de é um problema americano. Não, é um problema brasileiro e é um problema mundial, porque isso não tem só acontecido no Brasil. É um problema mundial agora. É um problema mundial. Até por conta de toda essa questão de internet, de fóruns, eles conseguem se comunicar entre si. E outra coisa que a gente tem que parar de acreditar é que é por causa do bullying. Não, gente, o bullying nunca foi a motivação principal por trás desses casos. Ai, nossa, me dá uma raiva, porque esse último ele fala sobre isso, só que esse desgraçado tava no Discord lá, e tinha pessoas incentivando. Ai, cara, nossa, É porque até se vocês forem atrás mais a fundo daquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, dos 2 meninos, vocês sabem qual que eu tô falando, eles já tinham aproximação de ideias extremistas, né? Principalmente um deles lia muito sobre nazismo, esses outros tipos de coisa, né? Até aqui no Brasil, né? Aconteceu isso em casos que a gente conhece quando a gente pensa em massacres escolares daqui. Então, o bullying é tipo a máscara que eles querem carregar para aproximar outras pessoas a eles. Só que se vocês tirarem a máscara, o que realmente motiva são outras coisas. Então, não é possível que seja uma coincidência que todos eles tenham um pezinho nessas coisas de extremismo, sabe, gente? Não é coincidência e, infelizmente, acontece. Mas agora a gente vai ler os comentários do podcast que a gente fez sobre o Luiz Garavito, que, né, gente, morreu recentemente. E se vocês não viram esse podcast, corre lá também. As pessoas aderiram às caixinhas de comentários, porque a gente teve vários comentários nesse daí. Sim, ficamos felizes. Começando pelo Almeida. Esse povo tem um sério problema com bigodes. Sim. Gostaria dos episódios que tenham reportagens no meio do áudio, como o do Maníaco da Cruz. Beijinhos, acompanho vocês desde o começo. E, amigo, hoje vai ter bastante, então se delicie. Acho que o Almeida gostou. E geralmente a gente faz isso mais com casos nacionais, né? Porque os gringos, eles até têm muita reportagem, mas aí a gente fica meio assim, mas tá em inglês ou tá em espanhol, será que a gente coloca ou não? O que vocês acham?
Diz lá pra gente se vocês dá esse feedback na caixa de comentário. Eu quero, eu não entendo, mas gostaria. Tipo, a gente dá um jeito. Ou se vocês querem que, sei lá, a gente coloca pra vocês ouvir, depois a gente faz a tradução. Deixa aí a opinião, essa é uma opinião que a gente realmente quer saber. Já o Lucas Meliano comentou. Curiosamente, esse cara morreu justamente no Dia das Crianças. Muita gente falou disso no vídeo que eu fiz, né, pra assistir o podcast, e sim. Não sei, esse Dia das Crianças ele é internacional ou é só aqui no Brasil? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma coincidência muito bizarra. A Bridget comentou: adoro quando vocês trazem casos mais desconhecidos e de lugares além dos Estados Unidos. Queria muito ouvir mais casos da América Latina. Pode deixar, Bridget, porque como a gente comentou no caso do Luiz Garavito, tem muitos serial killers com números, assim, gigantescos de vítima aqui na América Latina, né? Que a gente falou que é uma coisa meio assustadora. E acho que é uma coisa que a gente tem feito relativamente bem aqui no podcast, é trazer esses casos que são mais desconhecidos. A gente trouxe vários casos aqui pro podcast que são, tipo, os primeiros em português. E eu acho importante a gente falar sobre esses casos também. Já a Mari Amaral comentou: o respeito que sempre vocês têm com as vítimas e a maneira que apresentam os casos são sempre muito boas, são sempre muito bons. Só o amor por esse podcast incrível que me apresentou o True Crime. Mari, ficamos muito felizes com esse feedback. Eu e o Thiago, a gente tem, tipo assim, um compromisso muito grande de sempre respeitar as vítimas, não dar palco, tipo, passar pano e por aí vai. A gente acha que é muito importante a gente trazer essas histórias, mas é sempre muito importante trazer o respeito sempre, né? Que nem a gente comentou nesse caso, né? Se a gente dá uma risadinha, a gente não é porque a gente tá achando engraçado, é porque o Thiago, a gente tem exatamente o mesmo tipo de expressão que é rir de nervoso. Ó, tá vendo? Quer ler o comentário da Cibele? Vamos lá, Luiz Garavito é um cagão, isso sim, pelo amor de Deus. Quase tive um faniquito quando ele deu uma de maluco e disse que ia virar político, hipócrita do caramba, e eu concordo. Adorei, né? Como é que é? Soltou todas as emoções. E Cibele, você falou que às vezes a gente não põe em palavras, né? Porque às vezes a gente se controla aqui com o que a gente realmente gostaria de opinar sobre esses assassinos. Já a Jess, que tem um emoji de um ursinho ao lado do nome, falou: como sempre, vocês entregando um trabalho incrível, bem pesado esse caso. Eu só consigo pensar no período de tempo que ele esteve desaparecido, quantas vítimas que ele não fez, uma carinha triste. Realmente, pra quem ouviu esse podcast, né, o Thiago comentou que principalmente durante a década de 80 não existe nenhum registro do que ele estava fazendo, quem que ele era nessa época. Então, né, eu realmente concordo com os historiadores que alegam que o número de vítimas no caso do Luiz tenha sido muito, muito maior. E a Karine, o que ela comentou? Episódio perfeito, como sempre. Tô aqui desde que tudo era mato. Amo ouvir o podcast arrumando a casa. Vocês são maravilhosos. Ai, que comentário muito bom. Adorei. A Ana comentou: impressionante. Até hoje não consigo perceber o que faz as pessoas fazerem esses atos terríveis. Adoro vocês e acompanho todos os episódios. Um beijo. Ana, acho que esse é um dos maiores mistérios, porque realmente é uma coisa que não tem... Tipo, claro, tem as teorias. Tem, né, se vocês entrarem lá no site do FBI sobre serial killers, tem lá, as principais motivações. Ah, beleza, tem a motivação lá. Mas, tipo, isso nunca vai ser, pra uma pessoa que, obviamente, não faz parte dessas pessoas, suficiente pra entender o porquê que elas realmente fizeram aquilo, né? Como que chegou nesse nível, né? Porque, tipo, tem estudos e tal, mas isso nunca vai ser o suficiente, né? Porque eu acho que, sinceramente, Thiago, o único tipo de caso, assim, que a gente mais ou menos consegue entender são aqueles que são meio que de autodefesa, sabe? Porque eu acho que para as pessoas é mais fácil delas conseguirem se imaginar na situação daquela vítima, né? Porque dependendo do caso de autodefesa, a pessoa literalmente se defendeu. Do que esses outros casos, tipo do Luiz, que foi, tipo, um crime totalmente sexual, tipo. Mas mesmo assim, até nesses casos de autodefesa, né, tipo, é muita coisa muito louca que rola, sabe? Então, tipo assim, realmente é uma coisa muito difícil de entender e que acho que nem as maiores teorias que vão chegar, talvez, na psicologia e por aí vai, serão capazes, assim, né? Concordo. E a Gabriela Carter, ela mandou assim: adoro o jeito que vocês abordam esses assuntos. E só vocês para me fazerem rirem com uma história pesada dessas. O que foi de arrasta para baixo me pegou demais.
E aí também tem o Traiano, que ele disse mais ou menos. Tudo bem, você achou o podcast mais ou menos, mas diz pra gente por que você achou. A gente realmente quer receber feedbacks legais. Tava mais ou menos porque o áudio não tava muito bom. Eu achei que vocês com pouca profundidade. Tipo, fala pra gente, a gente realmente quer receber esses feedbacks. Então, mesmo que for ruim, gente, seja construtivo. E a Mia, né, gente, que faz check-in em praticamente todas as caixinhas, né, ela comentou, hahaha, que tudo, mudei sim, ó, falei, e ela mudou de foto de perfil de novo. Já também conheci esse caso, e quando ele morreu, confesso que fiz uma festa. Brincadeira. Mas, sinceramente, que nojo. Essas são minhas palavras de hoje. Beijinhos. Mia, aguardaremos as suas próximas palavras, né? Porque ela está em todas as caixinhas. E, gente, esse é o podcast de hoje, né? Que nem o Thiago falou. Tudo bem se vocês não gostarem de algum episódio, ou se vocês não gostam da gente de forma geral, tá tudo bem. Faz parte da vida, né? Mas falem, né, gente? Haters gonna hater, né? Né? Haters dizem que quando você tem haters, a fama chegou, né? Mas, né, gente, falem pra gente, né? Tipo, a música ficou muito alta, ou deem alguma sugestão, né? A gente sempre pede sugestões de casos pra trazer aqui. Pode falar, né, gente, que a gente sempre está fazendo. A gente não tem medo de crítica. A gente gosta de crítica. Pode ficar tranquilo. A gente tem autoestima baixa, tá, gente? Vai com calma. Brincadeira. Então é isso, tá, gente? Foi o nosso momento aqui, né, pra gente se distrair. Então deixa aí os seus comentários do que você achou do episódio de hoje. E nos vemos na semana que vem, na próxima segunda. Tchau, galera. Se cuidem. Tchau.